Fala pessoal, bem-vindo à nossa segunda aula do quarto bimestre. Continuaremos falando aí sobre as ondas. Hoje nós vamos ter então como assunto o som. Vamos ver do que se trata o som e também sobre as propriedades do som. Como toda aula, teremos a nossa frase de desbloqueio. Já anota aí a primeira parte, que é a seguinte: as ondas sonoras são. Anote no decorrer da aula as 3 partes da frase para que você possa desbloquear a sua atividade e garantir sua frequência e nota dessa semana. Vamos lá? Então, dando início à nossa segunda aula do quarto bimestre, o som e as suas propriedades. Primeira coisa, né? O que é o som? O som, ele é uma sensação que nós temos quando as ondas sonoras são captadas pelas nossas orelhas, né? Muitos também vão chamar aí de parte interna, né, do ouvido, e interpretadas pelo cérebro. Então, essas ondas sonoras chegam até algumas partes das nossas orelhas, da parte interna, e lá ela consegue, então, estimular e formar, né, dentro do nosso organismo, impulsos que vão parar no nosso cérebro e a gente interpreta isso. As ondas sonoras, elas são ondas mecânicas. O que isso quer dizer? Que elas dependem de um meio material para se propagar. Que meio material é esse? Pode ser ar, né, que é no estado gasoso, água no estado líquido, ou, por exemplo, uma parede, uma pedra, uma coisa que seja no estado sólido, né? Então precisa de algum meio para se propagar. São também ondas longitudinais, como nós vimos na última aula, né, falando sobre as ondas transversais e longitudinais. As longitudinais, lembram aí, como vocês podem ver nessa animaçãozinha que está rolando aí, é uma mola, né, uma grande mola, e no caso, há áreas que está comprimida, né, essas voltas dessa mola, e há áreas que estão expandidas, estão mais afastadas. No caso do som, por exemplo, nessa demonstração que está sendo colocada aí, ele se propagando no ar, ele vai gerar isso daí no ar. Áreas de compressão das partículas do ar e áreas de expansão, né? Então, as oscilações, compressões e expansões ocorrem na mesma direção que a propagação da onda. Então, na mesma direção, por exemplo, aí na horizontal está ocorrendo essas compressões e expansões. As ondas sonoras se propagam em todas as direções. Por esse motivo que a gente consegue ouvir 2 pessoas conversando em uma sala, mesmo que a gente não esteja exatamente de frente para elas. Por quê? Porque o som vai se propagar para todos os lados. Bem, vamos analisar aqui um exemplo. Esse exemplo também está presente lá no livro de vocês. Acompanhem, tá, gente? Lá na parte de materiais, no tópico materiais, tem um livro completo em PDF. Você pode dar uma olhada lá também, tem várias imagens bacanas. Algumas eu trago para cá, outras eu pego alguma da internet, uma animaçãozinha para poder trazer melhores ilustrações para a aula. Mas o livro também tem ótimas ilustrações que você pode acompanhar. Bem, quando um instrumento é tocado, nesse exemplo aí do desenho, é um tambor, alguma parte do instrumento vai vibrar. Se for um violão, as cordas do violão vão vibrar. Se for um violino, as cordas do violino. No caso aí do tambor, essa membrana, né, que forma a parte superior do tambor, onde é batido, vai vibrar. Esse movimento, essa vibração dessa membrana do tambor, vai gerar perturbações no ar. Ou seja, vai gerar essa onda sonora no ar, criando zonas de compressão e zonas de expansão. Então, aqui na própria imagem, está sendo mostrado áreas que são de compressão, onde as partículas do ar estão bem próximas, e áreas que são de expansão, onde as partículas estão mais afastadas. Isso daí está sendo gerado por essa vibração da membrana do tambor. Essas ondas de compressão e de expansão, elas vão se propagar, né? Vão se espalhar pelo ambiente em todas as direções, afastando-se então da fonte desse som, ou seja, em todas as direções isso vai se espalhar, partindo ali de onde essa mulher está tocando e se espalhando cada vez mais distante dela. Ao atingir o sistema auditivo de uma pessoa, então vamos supor que tem uma pessoa passando ali, atingiu o sistema auditivo daquela pessoa. As ondas sonoras, elas vão se propagando, vão entrar na orelha daquela pessoa, no canal auditivo, como vocês podem ver aqui na imagem, e vão fazer uma membrana que tem lá dentro da nossa orelha, né, da parte interna do nosso ouvido, que é o tímpano. Essa membrana, que é bem sensível às ondas sonoras, ela vai vibrar. Ao vibrar, ela vai vibrar outras estruturas internas da nossa orelha, você já deve ter estudado isso daí quando estudou, né, sobre o corpo humano,
e isso vai ser levado até o nervo auditivo em forma de um impulso nervoso. Esse impulso ele vai lá para o cérebro e o cérebro vai conseguir interpretar esse som que está sendo propagado ali naquele ambiente e você então vai conseguir escutar esse som, tá? Enquanto se propagam pelo ar, as ondas sonoras elas provocam movimentação das moléculas de gases. Então, essa compressão e expansão que você está vendo aqui são as moléculas que formam o ar, os vários componentes ali do ar, o oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, todas essas moléculas que estão ali, esses gases vão se comprimir e expandir, né, de acordo com a onda. Nas zonas de compressão, as moléculas ficam mais concentradas, nas zonas de expansão, elas ficam mais rarefeitas, ou seja, mais afastadas. É o que pode ser visto nessa imagem aqui. Continuando, espectro sonoro. Bem, o conjunto de todas as frequências possíveis para as ondas sonoras compõe o que a gente chama de espectro sonoro. Então, são todas as frequências de ondas sonoras possíveis, existentes, conhecidas. Lembrando que frequência, quando a gente estudou lá, né, na última aula sobre ondas, é justamente a quantidade de oscilações completas que ocorrem num determinado intervalo de tempo, tá? Existem algumas frequências que são bem baixas, né? Que são poucas oscilações a cada intervalo de tempo, a cada segundo, a cada minuto. E existem frequências que são bem altas, então são muitas e muitas oscilações a cada intervalo de tempo, num segundo, por exemplo. Milhares de oscilações. E em contrapartida lá nos sons com a menor frequência, sei lá, uma onda, meia onda, 0, então, tá? Então é isso daí que a gente está falando quando a gente fala de frequência. O sistema auditivo humano, então, os nossos ouvidos, são capazes de captar ondas sonoras com frequências entre 20 Hz e 20 mil Hz, tá? Que compõe, então, o espectro audível, né, do ser humano. Ah, professora, eu não lembro mais o que é Hertz e tal. Atividade aí para você lembrar. Vai lá na última aula e dá uma olhadinha, tá? Nessa medida aí que a gente já falou na última aula. Então, nós, seres humanos, escutamos entre 20 Hz e 20 mil Hz. Esse é o nosso espectro audível. A gente consegue escutar ondas sonoras que estão entre essas medidas aí de frequência. Abaixo desta faixa, ou seja, abaixo de 20 Hz, que é o mais baixo que a gente escuta, né, de frequência, tem os chamados infrassons ou subsons, que nós, seres humanos, não escutamos, mas que existem alguns animais que escutam. Por exemplo, nessa imagem que está presente lá no livro de vocês, ela mostra que o pombo, ele é um animal que ele é capaz de escutar alguns infrassons, tá? Que são sons abaixo do que a gente consegue, então ele consegue essa faixinha que está aqui o nome dele. Quem quiser dar uma olhadinha lá na aula em texto, vai ter essa imagem também, e no livro de vocês também tem essa imagem. A audição humana está aqui, ó, entre 20 Hz, então um pouco depois dos 10, e 20 mil Hz, né? Um pouco depois dos 10 mil, porque aqui já seria 100 mil. Abaixo dessa faixa, então, é o infrassom, e acima de 20 mil Hz, que a gente também não escuta, é o que é chamado de ultrassom. Mas outros animais conseguem, camundongos, né, mariposas, morcegos, o gato. Cachorro não está aqui, mas o cachorro também ele tem uma grande capacidade de escutar alguns sons numa frequência muito maior do que a gente consegue, tá? Então, outros animais conseguem ouvir faixas diferentes do espectro sonoro que é para nós, seres humanos. Coloquei aqui essa marcaçãozinha em vermelha, isso daqui mais ou menos é o que o ser humano consegue escutar, tá? Alguns outros animais vão escutar as faixas que a gente escuta, mas às vezes escutam uma faixa maior ou menor do que a gente escuta. Comunicação pelo som. Muitos animais também, gente, são capazes de produzir sons no espectro que para a gente é o infrassom ou ultrassom, ou seja, são sons abaixo do que a gente consegue escutar ou acima do que a gente consegue escutar. Então, alguns animais emitem esses tipos de som para poder se comunicar e a gente não consegue escutar, somente eles, né, entre si. Mamíferos aquáticos, como golfinhos e baleias, por exemplo, utilizam uma ampla faixa do espectro sonoro para se comunicar.
Como a visibilidade nos oceanos ela é muito pequena, ela é muito reduzida, a audição acaba se tornando essencial para esses animais, para eles poderem se comunicar e poderem sobreviver. Então, eles ficam ali constantemente trocando esses tipos de informações porque eles conseguem emitir esses sons que para a gente não é audível e talvez para outros animais que possam vir a caçá-los, né, que possam vir a ser predadores deles, eles também não conseguem escutar. Então, eles conseguem ter uma comunicação ali meio que camuflada, né? Perda auditiva, um assunto aqui muito importante. Gente, ao longo da nossa vida, essa faixa do espectro sonoro que a gente escuta, que é de 20 a 20 mil Hz, ela vai diminuindo, né? Isso é um processo natural. Na realidade, o sistema auditivo da gente, com o passar dos anos, ele vai se deteriorando, então isso é normal. Porém, às vezes a gente pode tomar algumas atitudes que acabam piorando a situação, tá? Naturalmente, a maior parte das pessoas com 24 anos de idade para cima já perde a capacidade de ouvir sons com frequência maior que 17,4 kHz, ou seja, 17.400 kHz. Ou hertz. Lembra que eu falei que era até 20 mil? Pois é, com 24 anos a gente já só escuta de 17.400 para baixo. Acima disso a gente não consegue mais escutar sons acima disso, lá nos 20 mil hertz a gente não consegue mais. Acima dos 50 anos, sons com frequências de 12 kHz, ou seja, de 12 mil hertz ou mais, são inaudíveis para a maioria das pessoas. Então, as pessoas, quanto mais velhas vão ficando, mais têm dificuldade de ouvir esses sons com frequências maiores, que são os sons mais agudos. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Além dessa perda normal, que você já vai ter só pelo fato de envelhecer, alguns hábitos podem, assim, antecipar, acelerar e aumentar muito isso daí, tá? Como o hábito de ouvir música muito alta, principalmente naquele fone de ouvido que entra lá dentro do seu ouvido, aquele intra, né, auricular. Tem aquele que é de fora, né, que fica aqui por fora, que também, se estiver muito alto, ele também vai danificar, mas é um pouquinho menos. Agora, se é aquele que você coloca lá dentro do ouvido e escuta muito alto, então você vai acelerar esse processo. Talvez com 20 anos, 18, 17, você já tenha uma perda muito grande. Aos 50, você vai ter uma perda ainda maior, já vai estar praticamente assim, surdo para muitas faixas sonoras. Então, não é legal ouvir música em volume muito elevado, porque com o passar do tempo, e às vezes, dependendo do quão alto isso é, com o passar de pouco tempo, você já vai ter tido uma grande perda auditiva. Então, o ideal é cuidar, né? Não ouvir tão alto para poder ouvir por muito tempo, né? Para você poder curtir a música que você gosta aí por muitos anos, não tá daqui a algum tempo, dependendo até de um aparelho auditivo. Outra coisa que também pode prejudicar demais a audição é não cuidar corretamente da higiene auricular, tá? Isso pode provocar danos irreversíveis. E aí, quando pensa, então tem que cuidar da higiene, então tem que meter o cotonete lá dentro e cutucar, na realidade, não. Os cotonetes, essas hastes flexíveis com a pontinha lá cheia de algodão, elas devem ser usadas com muita cautela. O ideal mesmo é elas para utilizar somente na parte de fora do ouvido e alguma sujeirinha que está saindo do lado de fora. Enfiar ela lá dentro e ficar cutucando, você pode tanto empurrar a sujeira mais lá para dentro, fazendo um acúmulo maior que pode causar uma infecção, né, auricular, ou até em casos mais extremos ainda, a pessoa sem cuidado nenhum, usando muita força, pode até mesmo romper essa membranazinha aqui que eu falei para vocês, que vibra para a gente poder ouvir o som, que é o tímpano. E aí a recuperação, os danos podem ser assim irreversíveis, tá? Então, muito cuidado aí nessa higienização. Tem que haver uma higienização. Ah, tô com o ouvido muito entupido, não sei o que e tal, não tô escutando bem, acho que caiu alguma coisa, acho que tá inflamado. Procura um médico, procura um posto de saúde, que eles vão poder te orientar e tratar adequadamente, né? Porque ficar enfiando haste lá dentro e cutucando, não dá para ser assim, né? A sua forma de cuidado. Propriedades do som. O som, gente, eles podem variar de acordo com diversas características, e a gente vai ver cada uma dessas 4 características, que é a velocidade de propagação, a altura, a intensidade e o timbre. Vamos conhecer melhor isso daí, né? Velocidade de propagação. A velocidade das ondas sonoras, gente, depende do meio em que elas se propagam. Lembra que eu falei que ela é uma onda mecânica, que ela precisa de um meio material para se propagar?
Pois é, de maneira geral, esse processo é favorecido quando as partículas que constituem esse meio estão mais próximas, mais grudadinhas entre si. Então, se o som está sendo transmitido por um material que as partículas estão mais próximas, ele se transmite melhor. Dessa forma, então, a velocidade do som ela é maior nos sólidos e menor nos gases. Então, se a gente for comparar sólido, líquido e gasoso, em qual desses que o som vai se propagar mais rápido? No sólido. Aí, em segundo lugar, no líquido, porque o líquido está com as partículas não tão próximas quanto do sólido, mas estão até próximas. E qual que ele vai se propagar mais devagar? No gasoso, no ar, tá? No ar, o som ele se propaga aproximadamente 340 metros por segundo, que já é muito rápido. Mas nas rochas, por exemplo, né, que é um meio sólido, ele pode chegar a se propagar a 6.000 metros por segundo, então é muito mais rápido. Na água, em estado líquido, a velocidade do som é de aproximadamente 1.500 metros por segundo, que já é bem mais rápido do que no gasoso, mas não chega a ser tão rápido quanto no sólido. Esse exemplo aqui está mostrando como que uma onda se propaga tanto no meio gasoso, no caso aqui em cima do ar, que é bem mais devagar, demora para percorrer tudo isso, quanto no meio líquido, que é até relativamente rápido, e no meio sólido é tão rápido que a gente quase não consegue acompanhar. Dá uma olhadinha aqui, ó, no granito. Foi muito rápido. Então, uma mesma onda sonora, ela vai se propagar muito mais rapidamente no sólido, que aqui no exemplo é o granito, um pouco mais devagar, mas relativamente ainda rápido, na água, por exemplo, que é o líquido, e bem mais devagar no ar, no sólido. Segunda parte da nossa frase para desbloqueio da atividade é o seguinte: ondas mecânicas que dependem. Anota a segunda parte, forma a sua frase para poder desbloquear a sua atividade. A altura do som, segunda propriedade que a gente vai analisar aqui. A altura, gente, ela diz respeito à frequência das ondas sonoras. Ou seja, o quão mais eu tenho de ondas dentro de um intervalo de tempo, de 1 segundo, por exemplo, e ou quão menos eu tenho, menos ondas eu tenho nesse tempo, tá? Sons altos são aqueles com frequências elevadas, que são percebidos como agudos. Então, às vezes a gente diz assim, fala mais baixo. Se você está falando dessa forma, né? Se a gente for, lógico que no dia a dia a gente vai falar baixo, alto, né? No sentido de mais intenso, menos intenso, de volume, né? De que está gritando, de que você quer que reduza ali a intensidade, fale um pouquinho mais baixo. Mas na realidade, quando a gente fala de alto e baixo, a gente está falando de altura no sentido de frequência. Então, quando você fala, fala mais alto, seria, se a pessoa fosse levar ao pé da letra, seria ela falar mais agudo, falar mais fininho, né? E quando você diz falar mais baixo, quer dizer mais grave, né? Mais grosso. Então, os sons que têm uma frequência maior, eles são chamados de sons mais altos e são percebidos pelos nossos ouvidos como sons mais agudos, como é o assobio, por exemplo, um miado de um gato, uma pessoa que tem aquela voz bem fininha. Então, isso daí é um som alto, é um som agudo. Sons com frequências baixas são percebidos como graves, são aqueles sons grossos, né, como a gente chama. O trovão, por exemplo, né, é um exemplo aí de um som bem grave. Quanto mais alta for a frequência do som, menor será o comprimento de onda. Lembrando que o comprimento de onda é a distância entre dois vales ou dois picos aqui das ondas, né? Então, óbvio, quanto mais ondas eu tenho, elas acabam se aproximando mais e aí eu tenho um comprimento de onda menor. Considerando ondas sonoras viajando no mesmo meio, portanto com a mesma velocidade. Os sons muito agudos, com frequências acima de 7.000 Hz, eles já chegam a ser desagradáveis para a maioria das pessoas. Então, apesar da gente escutá-los, eles acabam sendo muito desagradáveis. É aquele som muito agudo, tipo aquele som de um arranhar, assim, de um quadro, de uma coisa, de um metal no outro, que provoca aquele som extremamente agudo. Geralmente vai ser um som de frequência muito alta, muito agudo e que vai chegar a incomodar. Então, aqui na imagem a gente tem um som grave, que a frequência é menor, são menos ondas dentro do intervalo de tempo, e aqui um som bem agudo, né? Com bem mais ondas no mesmo intervalo de tempo, uma frequência maior. Intensidade. Aqui sim é quando a gente diz para a pessoa parar de gritar,
Porque a gente está falando de intensidade, né? A intensidade das ondas sonoras é o que no dia a dia, cotidianamente, a gente chama de volume do som. Então, quando você quer que o som esteja mais intenso, você vai lá e aumenta o volume, né? No seu celular ou no seu aparelho ali, que você está utilizando para poder escutar isso. Da mesma forma, né? Se você gritar muito alto, o que você está aumentando é o volume, né, a intensidade da sua voz. E se você falar baixinho, que você está reduzindo a intensidade. A intensidade está relacionada à quantidade de energia que essa onda transporta. Quanto mais intenso, maior é a quantidade de energia que está sendo transportada. Exemplo, se você bater palmas com pouca força, você vai produzir um som bem fraco, de baixa intensidade. Ali está sendo transportada pouca energia. Se você bater palmas com muita força, você vai produzir um som bem mais intenso e, consequentemente, ali está sendo transportado mais energia. Essa imagem tem também no livro de vocês e está mostrando uma menina gritando aqui, né, bem alto, né, com grande intensidade, próxima aqui de uma senhora, chamando o menino que está ali na frente, o Mário. A intensidade desse som, ela é bem maior lá perto da fonte que gerou esse som, ou seja, a mulher, coitada, que estava ali do lado da menina, quase estourou os ouvidos dela, né, ela ouviu esse som muito intenso. Já o Mário, que está lá longe, que a menininha ali está chamando, como ele está mais distante da fonte que gerou esse som, da menina no caso, para ele a intensidade que chega lá é menor. Talvez ele nem escute, dependendo da distância que ele está, ele não escute direito, não consiga compreender que está sendo chamado, ou então escute bem baixinho. Então, isso daí também tem a ver com a intensidade, a distância também vai interferir. Falando ainda de intensidade, gente, no Sistema Internacional de Unidades, a intensidade sonora ela é medida numa medida chamada Bell, tá? Os Bells, que é representado pela letra B. Nas situações do dia a dia, a gente geralmente utiliza mais o decibel, que corresponde a 1/10 de Bell. É porque 1 Bell já é muita coisa, né? Então, geralmente a gente trata de decibéis, que é só uma fração de 1 Bell. A exposição a ruído de intensidade elevada é prejudicial à saúde do nosso sistema auditivo, como eu falei lá atrás. É necessário a gente tomar cuidado, não é interessante a gente ficar exposto, principalmente muito tempo, a um som muito intenso, tá? Isso pode levar a perdas graduais da audição ou mesmo a lesões que ocorrem ali no momento e que são irreversíveis. Na legislação trabalhista brasileira, inclusive, fala a respeito disso, porque dependendo do trabalho que a pessoa tenha, dependendo do quanto de horas ela fica ali exposta a um som, né, de intensidade muito grande, ela pode perder boa parte da audição em pouco tempo. Então, são consideradas insalubres, ou seja, de má qualidade, as atividades com exposição a ruído acima de determinados limites. Quando a gente diz considerado insalubre, gente, aqui é de má qualidade para a saúde da pessoa. Então, o empregador, quando ele tem um ambiente ali de trabalho que tem, por conta do próprio trabalho, sei lá, é uma indústria, um local que tem muita coisa ali fazendo barulho, tem que tomar esse cuidado com a saúde dos seus funcionários, senão em pouco tempo todos eles vão estar com uma perda muito grande auditiva, tá? Então existem limites diários para as pessoas serem expostas a uma determinada intensidade de som num determinado tempo. Acima desses limites, é grande o risco de lesão auditiva irreversível. Então, acima, né, na verdade até 85 decibéis, você pode ficar até 8 horas por dia. Ou seja, se no seu trabalho ali tem um barulho de 85 decibéis, você pode trabalhar ali as 8 horas diárias, mas quando chegar à noite tem que descansar, não pode já ir para casa com som de toda a altura e chegar em casa e permanecer assim, porque senão vai ultrapassar esse limite de tempo e vai começar a danificar a sua audição. Acima, né, de 95 decibéis, 2 horas no máximo. Então, se tem um local de trabalho que tem esse tipo de som desse jeito, tem que se providenciar algo que abafe ali a orelha da pessoa, que tampe e que ela não fique tanto tempo assim exposta. 2 horas é muito pouco, se ela vai trabalhar o dia todo, não tem condições. Então, tem que procurar uma forma de trazer o equipamento para ela, para que ela possa se proteger disso. Acima de 100 decibéis, 1 hora. 105 decibéis, 30 minutos. 110 decibéis, 15 minutos. 115 decibéis, 7 minutos. Então, tem sons que, dependendo da intensidade, se for muito grande, pouco tempo já causa um dano irreversível.
A intensidade aproximada aí de alguns sons do nosso cotidiano, só para vocês terem ideia, né? Ah, mas 20 decibéis, o que que é isso? O que que é 85 decibéis? Então, olha só, a respiração de um ser humano está em torno aí de 10 decibéis. É bem baixo, né? Uma conversa normal, sem gritaria, né? Está em torno aí de 60 decibéis. Um aspirador de pó, 80 decibéis. Agora, buzina de carro, um choro de bebê já estão aqui em torno de 110 decibéis. Ou seja, não é interessante ficar mais do que 15 minutos exposto a isso, né? Próximo a isso. Opa. Então, um motorista, por exemplo, de ônibus, ele tem que buscar, o ideal seria ele usar algum tipo de equipamento para ele não estar exposto a esse barulho do trânsito tanto tempo assim. E infelizmente é uma coisa recorrente que ocorre com os motoristas de ônibus, né, coletivos. Eles acabam perdendo com o tempo boa parte da audição. Choro do bebê, é bom buscar acalentar esse bebê, né? Senão acaba ali aquele choro, realmente ele incomoda e não é de graça, é porque realmente, principalmente quando a pessoa está próxima ali do bebê, realmente é muito alto. Trovão, 120 decibéis, ainda bem que é bem rápido. Decolagem de avião, 140 decibéis. Para quem já teve a oportunidade de ir a um aeroporto, viu que todo mundo que trabalha lá na pista de decolagem e aterrissagem, eles usam protetores auriculares, porque senão a saúde da audição deles vai pro beleléu. Então, realmente é algo muito acima do que a gente pode ficar exposto, mesmo que por pouco tempo. Fogos de artifício, 160 decibéis, também bem alto. O lançamento de um foguete, 180 decibéis. Então, todo mundo que vai trabalhar com isso daí tem que usar protetores auriculares bons, de qualidade, que realmente consigam reduzir a intensidade do que está entrando ali no ouvido. Timbre, talvez você já ouviu falar sobre isso. Quando você escuta uma música, por exemplo, é possível distinguir os instrumentos apenas pelos sons que cada um deles produz. Então, quando você escuta uma música, você escuta ali a bateria, você escuta o violão, você escuta uma guitarra, você escuta um baixo, e você consegue identificar que são sons diferentes mesmo tocando a mesma música. Isso se deve ao timbre. O timbre é a característica que permite diferenciar dois sons de mesma altura, mas produzidos por fontes diferentes. O timbre, por exemplo, é que faz com que a gente perceba a diferença entre uma voz de uma pessoa e outra, mesmo que elas falem a mesma coisa. Por quê? Porque a fonte, né, que gerou essa onda sonora, essa voz, elas são diferentes. As nossas pregas vocais, né, são quem vão produzir o som. E cada ser humano vai ter essas pregas um pouquinho diferentes, né? Elas ficam lá na laringe, né? E nisso, gente, também outra coisa influencia muito. Cada pessoa tem um formato de crânio, de boca, de cavidade nasal diferente uma da outra. Mesmo que seja pouca diferença, ela existe. E como esse som ele vai ser produzido lá embaixo, ele vai se propagar aqui pela caixa craniana, a voz da pessoa também é influenciada por toda essa estrutura que vai propagar essa onda aí para fora. Então acaba que cada voz é um pouquinho diferente. Ah, mas eu tenho uma voz parecida muito com a da minha mãe ou com a do meu pai. Muito, mas provavelmente tem alguma coisinha que é um pouco diferente, né? As diferenças de timbre existem porque o som produzido por cada instrumento, no caso lá da música, como eu falei, de cada instrumento musical é resultado da combinação de diversas ondas sonoras diferentes, tá? Bem, quando uma nota é soprada, por exemplo, numa flauta doce, o ar passa por dentro do tubo do instrumento, produzindo vibrações de várias frequências diferentes, que se somam e dão origem a uma onda resultante. Então, ela vai passar aqui, né? O ar vai passar aqui, essa onda sonora, né? Que vai vibrar ali a estrutura do instrumento, vai passar por toda ela, e várias frequências ali diferentes vão acabar se unindo e gerando uma onda resultante que gera o som de uma flauta doce. A mesma nota musical, quando ela é tocada num violino, faz com que a corda e o corpo do instrumento vibrem, e a corda e o corpo desse instrumento são totalmente diferentes de uma flauta doce. Isso vai originar um novo, né, conjunto de ondas sonoras que são diferentes daquelas da flauta. E a onda resultante, consequentemente, será diferente. Por isso, com a mesma nota musical, tocada num violino e tocada numa flauta doce, são diferentes e você consegue identificá-los. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre o eco. Quando ondas sonoras atingem uma superfície, parte dessas ondas são absorvidas pela superfície, mas parte dela é refletida de volta. Isso pode gerar um fenômeno chamado eco.
O eco é um fenômeno que ocorre quando ouvimos o mesmo som duas vezes, uma após a outra. Se você, por exemplo, bate palmas ou grita num salão grande e vazio, por exemplo, algumas das ondas sonoras que você produziu ao bater palmas ou ao gritar chegam diretamente ao seu sistema auditivo, então você já escuta direto, porque lembra, as ondas elas se propagam para todos os lados, então quando você bate palma, você já escuta. Outra parte dessas ondas vão continuar se propagando nesse salão grande vazio onde você está fazendo esse experimento e vai encontrar alguma superfície, provavelmente o que? Uma parede, né? Esse salão vazio aí vai ter um local lá que vai ter a parede que delimita esse salão. Ao chegar nessa superfície rígida, parte dessas ondas vão ser absorvidas por essa superfície e parte vai ser refletida de volta. Ao se refletir, essas ondas elas vão chegar a você algum tempo depois das primeiras ondas que você já tinha escutado, assim que você bateu palmas ou que você gritou. Se a diferença de tempo entre o som que você escutou primeiro, assim que você bateu palmas, por exemplo, você já escutou. Se as ondas que foram se propagaram pelo salão e voltaram ao bater numa parede, se o intervalo de tempo entre uma onda e outra, entre a primeira que você escutou e a segunda que está voltando agora refletindo, for de pelo menos 0,1 segundo, o seu cérebro já vai interpretar que são dois sons diferentes. Na realidade, é a mesma onda que se propagou, você primeiro escutou ela já diretamente ali, as que chegaram primeiro em você, e depois você está escutando essa onda que bateu e voltou, que bateu e refletiu. É a mesma onda, mas como teve um intervalo de tempo maior do que 0,1 segundo, você acaba interpretando, seu cérebro acaba interpretando como um novo som. E isso é o eco, por isso que ele é repetido. Dependendo do local, numa caverna, por exemplo, que a pessoa grita e ali tem várias paredes, vão bater em momentos diferentes e vão voltar em momentos diferentes esse som, né? Essas ondas refletidas. Por isso que às vezes a pessoa vai escutar o eco várias e várias vezes, tá? Se a diferença é menor do que isso, você não chega a escutar os dois sons, né? Então, a parede era muito próxima, era uma sala muito pequena, então você nem consegue escutar esse eco, se for um intervalo menor de que 0,1 segundo para ir e voltar, tá bom? Para fechar, gente, alguns animais, e hoje em dia nós seres humanos também imitando, né, esses mecanismos desses animais, utilizamos essa capacidade do som bater e refletir numa superfície, num obstáculo, para a localização. Então, muitos animais, como golfinhos, morcegos, utilizam essa propriedade do som para localizar obstáculos, parceiros e até mesmo possíveis presas que eles possam vir a caçar. Isso é chamado então de ecolocalização. De maneira simplificada, funciona assim: o animal ele emite um som, tá? Muitas vezes esse animal emite um som que nós seres humanos nem conseguimos escutar, ou um infrassom ou um ultrassom, tá? Mas geralmente são ultrassons, né? São de alta frequência para poder chegar rapidamente ali, né? E chegar com uma grande intensidade. E o seu sistema auditivo, ele analisa as ondas sonoras que foram refletidas. Então, ele joga aquele som e vai voltar alguma coisa para ele. E aí, esses animais, como morcegos e golfinhos, têm uma alta sensibilidade a essas ondas que são refletidas e eles conseguem, então, perceber, dependendo da forma como essas ondas voltam, se tem um obstáculo, se tem um animalzinho ali que possa servir de alimento, no caso do morcego, um pequeno roedor, ele consegue distinguir até tamanho e tudo, localização através desse processo que é chamado de ecolocalização, que usa exatamente esse eco, né? Essa onda que vai e volta depois que bate em alguma superfície. Esse mesmo princípio hoje, né, na verdade há um bom tempo, é utilizado em equipamentos como sonares e aparelhos também de ultrassom, que a gente vai falar numa próxima aula sobre a utilização, né, das ondas. Mas no caso aí dos sonares, como é o caso de navios, é utilizado o quê? Esse navio ele tem um aparelho que ele emite um ultrassom, né, um som de frequência bem alta. E nisso, então, o mesmo aparelho que emite, ele é capaz de perceber, de interpretar as ondas que estão voltando. E isso ele consegue perceber se tem alguma pedra ali próximo, se algum local tá ficando muito raso para esse navio, então, ou até mesmo identificar um submarino inimigo,
ou um cardume de peixe, se às vezes é um navio pesqueiro. Então, é utilizado da mesma forma que esses animais utilizam. Hoje a gente tem esse aparelho de sonar que também utiliza. Numa próxima aula eu vou falar melhor sobre os aparelhos de ultrassom que são muito usados em exames médicos, tá joia? Mas é isso, gente. Terceira e última parte da nossa frase diz o seguinte: de um meio material para se propagar. Anota esse último pedaço. Se necessitar, volta e dá mais uma olhadinha aqui nessa aula, tira suas dúvidas e só quando tiver com tudo certinho vai fazer sua atividade. Ficou com dúvida no meio da atividade? Volta aqui que o vídeo está aqui para isso, para poder também você poder esclarecer, dar uma pausa, ver um pedacinho ali, rever um pedacinho que você não entendeu tão bem, tá joia? Te espero na próxima aula. Tchau, tchau!